Matheus, falamos na última live de sexta-feira da importância de o Vitória para conseguir se safar da degola. Em algum momento conseguir uma vitória improvável fora de casa, teria que beliscar pontos contra adversários improváveis. E bom, ainda não aconteceu, mas digamos que o resultado e o contexto do jogo foi diferente do que a gente esperava. O Vitória fez uma boa atuação, a sua melhor atuação até agora nos 5 jogos de Fábio Carille contra o Mirassol, arrancou um empate, e a vitória não veio por muito pouco, mais especificamente por causa da tomada de decisão de um jogador, o Lucas Braga, que vocês estão vendo na tela, que vai ser o assunto no vídeo de hoje. Mas antes de entrar nessa questão, lembrar, Matheus, que eu já comentava na sexta-feira, e foi um ponto de divergência até entre eu, você e Carlos, que a palavra para mim desse começo de trabalho era surpresa, uma surpresa positiva na maneira como o Vitória vinha se comportando com a bola, desde o jogo contra o Inter, passando pelo jogo contra o Sport, eu via evolução ofensiva na maneira como o Vitória vinha fluindo no seu meio-campo, nas triangulações, as laterais, o Raul Cáceres especialmente vem em evolução, e para mim esse jogo consolida um momento de evolução que é fundamental. A vitória ainda não veio como a gente pontuava, mas o que fica depois desse jogo é a sensação de que ela está próximo de acontecer, Matheus. Uma vitória surpreendente, ela está perto de acontecer, e é muito importante esse clima de otimismo para o torcedor encher o jogo contra o Palmeiras no Barradão. Joga a bola para você antes da gente falar aqui do assunto do vídeo de hoje, que é Lucas Braga, que tem a confiança de Carille e não tem a confiança de praticamente nenhum torcedor no Barradão, Matheus. Então, Rafa, no jogo de sábado vi pouco do jogo, né? Vi alguns relances assim, questões pessoais, mas pelo que eu pude ouvir e ver também de alguns lances e conversas com alguns amigos, o Vitória jogou muito bem, né? Acho que foi até surpreendente pelo que a gente esperava e pelo adversário também, né? A gente comentou isso na live de sexta-feira. E de fato está tendo uma evolução sim, né, desse time de Carille. E como ele falou, só em conversas, né, sem treinamento, então acho que é uma situação, um momento que a gente pode ver melhorias, né, enxergar melhorias, e essa semana agora aberta que a gente vai ter, como a gente já tinha comentado aqui, vai ser bem importante para o trabalho de Carille, né, de implementar suas metodologias, né, e já com treinamento e não só com conversas. Então eu vejo um cenário positivo aí para frente, né? Os adversários aí, no caso o Palmeiras, no próximo jogo vai ter jogo no meio da semana e a gente vai estar descansando aí e fazendo esses treinamentos, né? Então eu vejo com bons olhos aí esse novo momento, né? Esse novo cenário aí que vem se desenhando para o Vitória no restante da competição. Oxalá que não aconteça como na época de Carpini, Matheus, porque quanto mais tempo livre a gente É tinha, verdade, é mais o verdade. negócio parecia que não fluía. Então a gente espera que dessa vez a semana livre, como o próprio Carille desde o começo está falando que precisava, que de fato funcione, porque com Carpini parece que não rolava muito, né? Regredia, parece que quanto mais treinava, pior ficava dentro de campo, né? A gente ficava com essa sensação que era melhor ter jogo atrás de jogo do que uma semana aberta de treinamento para evitar, né, desse desempenho piorar. Pois é, e o assunto do vídeo de hoje, enfim, é o que todo mundo está discutindo, não é exatamente uma novidade, mas a gente achou que merecia um vídeo sobre isso, não para discutir exatamente a fase de Lucas Braga, ou o momento técnico, o potencial do atleta. Não existem muitas divergências em torno disso, ninguém é a favor da titularidade de Lucas Braga, a gente sabe que o atleta não tem uma boa atuação pelo Vitória, já faz muito tempo, na verdade, de titular. Eu só me lembro da estreia dele fazendo um bom jogo como titular no Vitória. Não lembro de mais nenhum jogo em que ele foi titular e que fez uma boa atuação. Como eu destaquei na live de sexta, lembro de boas entradas dele na segunda etapa. E pelo lado direito, Matheus, como eu tinha comentado, Carille havia falado que o Lucas Braga era um atleta que só jogava pelo lado esquerdo. Eu fiz questão de lembrar que não, que ele chegou a atuar pela direita, e foi o que aconteceu no jogo contra o Mirassol, né? O Oswaldo jogou pela esquerda, o Braga fez o lado direito, então provou para o próprio Carille que sim, ele pode fazer o lado direito, e acho que até melhor do que na esquerda. Mas enfim, não tem muita divergência quanto a isso, Matheus. O ponto que a gente tem que discutir aqui é o dilema
que Carille vive, porque ao contrário do que a crítica de muitas pessoas dá a entender, não tem um substituto claro para Lucas Braga. O Vitória não tem um extremo que consiga ocupar a titularidade e colocar o Lucas Braga imediatamente, digamos assim, incontestavelmente no banco de reserva. Eu sinto sim uma desproporcionalidade nessa crítica, porque muitos torcedores criticam como se houvesse um substituto claro, e na minha opinião não há. Do ponto de vista coletivo, olhando para a forma como o Vitória joga, o Fabri prejudica em muitos aspectos o time, a depender da proposta. O Felipe Cardoso ainda teve pouca sequência de jogo, e a gente vê que é um atleta que ali fisicamente tem uma estatura mais baixa, que pode prejudicar um pouco a fluidez defensiva do time. Então também é um erro a gente supor que tenha que seja uma decisão do ponto de vista tático óbvia, porque para mim não é, Matheus. E aí o dilema se coloca, o título do vídeo de hoje é esse: até onde vão as convicções de um treinador? É a gente olhar para o contexto, Matheus, de que o Barradão muito provavelmente vai vaiar o Lucas Braga, se ele for titular. A gente já falava disso na época do Janderson, cansamos de dizer. Uma coisa é a gente discutir a opção do treinador. O treinador ele tem todo o direito de ter a preferência por um atleta. Agora ele precisa ter alguma dose de pragmatismo, de entender que, olha, eu prefiro esse atleta, mas se ele for titular, antes da bola rolar, o estádio vai estar em peso vaiando ele. E aí não tem convicção que se sustente, Matheus, porque se o ambiente, se a atmosfera do estádio é prejudicada desde antes do árbitro apitar o começo de jogo, aí a discussão técnica já não faz mais sentido, porque o Vitória precisa do seu torcedor, independentemente de quem tiver em campo, Matheus. Eu queria te ouvir aí sobre esse equilíbrio entre convicção do treinador e a atmosfera do Barradão. Isso que você comentou de vaiar, né, já aconteceu no jogo contra o Bragantino. Uma parte da torcida na escalação já vaiou, então isso prejudica também o atleta, né, o psicológico do atleta para desempenhar ali. Para alguns pode ser até um reforço, né? Agora eu vou mostrar que posso jogar melhor e tal, mas para outros não. Né? Isso parte de atleta para atleta, né? E a gente já viu que ia acontecer isso com o Janderson também, e viu que no decorrer, no final das contas, aí, acho que atrapalhou mais do que ajudou, né? Não discutindo aqui a competência técnica do atleta, né? Mas o momento de vaiar ou de apoiar, acho que isso que tem que ser levado em consideração aqui nesse debate. E as convicções, que é o tema do vídeo, as convicções de Carille com o Lucas Braga, ele já comentou algumas vezes que já conhece o atleta, não nessas palavras, mas falou que é um atleta de confiança dele, né? Na última entrevista até ele falou que... Falou que ele fez 200 partidas pelo Santos. É isso que eu ia falar, que nenhum atleta fez 200 partidas no Santos por acaso. Eu entendo, né? Por esse lado ele tem razão, mas eu vejo muito que futebol é muito de momento, né? O momento de Lucas Braga não é bom, né? Então, de fato, ele precisa ter esse pragmatismo mesmo de escalar, principalmente aqui no Barradão, né? Em jogos fora, talvez a pressão é menor, pressão que eu digo de torcida, né? Não pressão pelo resultado nem na partida, mas pressão de torcida. Mas como eu vejo muito futebol por momento, e eu entendo até o que você falou, que a gente não tem um substituto, de fato não tem, né? Todos esses que você comentou, ainda tem Léo Pereira, que joga do outro lado, pelo lado esquerdo também, mas são os beiradas que a gente tem, né? Léo Pereira, Felipe Cardoso, né? Tem o Oswaldo, então tem o Eric. De fato, o substituto não tem, né? Mas eu preciso também ponderar e preciso pontuar isso, que futebol é momento. Né? O momento também de Lucas Braga não é bom. Né? Desde que chegou no Vitória, o que Carille falou dele ter jogado 200 jogos no Santos, eu entendo. O momento era outro e foi até um momento que depois fez ele sair do país, enfim. Né? Mas eu acho que ele precisa ponderar isso, né? Que o momento de Lucas Braga no Vitória não é bom. 2 pontos aqui, Matheus. O torcedor do Vitória, acho que ele está cansado, já desgastado desse tipo de argumento com base no quantos jogos o atleta fez, qual que é a grandeza dele no passado, né? Isso é muito, nos custou muito. Sim. Esse tipo de discurso nos últimos meses e anos. A gente viu o Wellington Rato, que fez provavelmente também quase isso no São Paulo, mais de uma centena de jogos. Luiz Adriano, que certamente passou dos 200 jogos no Palmeiras, Jadson e tantos outros que o torcedor do Vitória cansou de criar expectativa e se frustrar. Então, realmente, esse argumento aí dos 200 jogos no Santos não convence ninguém, tá?
E agora entrando no mérito, em defesa da própria convicção do Carille, se ele ainda acredita no atleta e ainda quer preservar o futuro do atleta no Vitória, a diferença do que aconteceu com o Janderson, que saiu porque não tinha mais clima, ele precisa, por obrigação, poupar o Lucas Braga no próximo jogo. Concordo. Porque a chance do Lucas Braga ainda render alguma coisa no Vitória é ele não entrar em campo nesse momento, Matheus. É fundamental que ele não entre para o bem dele e para o bem do Vitória, tá? Para as duas coisas. Então, o ponto é, o Carille precisa ter essa dose de pragmatismo, precisa ouvir quem já estava no clube, que viu um mês atrás a mesma cena acontecer com o Janderson, e alguém precisa dizer para ele, olha, Carille, não podemos fazer isso agora. Não podemos cometer esse erro. A gente precisa de 25 mil pessoas, no mínimo, no Barradão contra o Palmeiras e todo mundo colocando Vitória para cima, porque senão, meu amigo, vai ficar complicado. E aí, Matheus, para fechar o vídeo, discutir então quem que seriam, né? Se a gente concorda aqui que não tem clima, que não faz sentido nesse momento o Lucas Braga entrar titular, quem que seria esse substituto nesse momento? Eu pergunto para você, o Mateuzinho ainda está no DM, né? É dúvida para o jogo. Aqui com o cenário de Mateuzinho continuar fora de campo, a gente tem o Ronald fazendo esse meia central, que fez uma grandíssima partida como meia armador desse 4-2-3-1. Né? Ali o William Oliveira não fez um jogo ruim mais uma vez, nada excepcional, mas eu acho que justifica ainda a titularidade dele ao lado de Baralhas. E aí discutir quem seriam esses dois extremos, Matheus. A gente tem do lado esquerdo o Oswaldo, que fez uma boa partida, e do lado direito, Eric poderia voltar como titular. A gente tem aí o Claudinho, que entrou ali fazendo o lado direito à frente, numa dobra com o Cáceres, pela primeira vez que o torcedor já pedia isso muitas vezes, isso aconteceu. Queria te ouvir aí sobre essas peças de reposição, tanto ao Mateuzinho como o Lucas Braga para o jogo contra o Palmeiras, Matheus. Eu sou muito adepto como o próprio Carille já comentou, né, ele é mais adepto de ter um time titular, né? Eu ia mais pelo que Carpini pensava de se adaptar ao adversário, né? E essa questão de ficar preso a dois extremos, eu não sou muito adepto a isso, né? E por que a gente precisa jogar com dois extremos? Porque tem que ser um numa ponta e outro na outra, e não readequar ali o esquema de jogo ao adversário. Por que não Ronald e Mateuzinho com funções que não precisa ser de extremo? Ele vai ter uma semana inteira para testar isso, né? Então, se o Mateuzinho de fato não tiver condição de jogo, ele pode pensar numa trica de volantes e Ronald de dois atacantes? Pode. Ele pode jogar com Kaiser e o Uruguai, me fugiu o nome dele agora, o Renzo Lopes. O Renzo Lopes. E o Kaiser e o Renzo Lopes no ataque. Por que não? Pode sim, né? Acho que ele precisa se reinventar. De questão de ficar preso, preciso de fato jogar com dois extremos? Não precisa jogar de fato com dois extremos. Você pode pensar numa outra alternativa. E eu penso muito por esse lado. Em termos de estrutura, Matheus, você não acha que seria temerário nesse momento em que o 4-2-3-1 taticamente está evoluindo, em que os atletas estão entendendo, você não acha que seria temerário mudar essa estrutura nesse momento? Talvez sim, né? De fato está evoluindo, né? Como foi comentado, o último jogo, esse jogo contra o Mirassol foi o melhor jogo, né? De fato pode estar existindo uma evolução sim, mas é o que eu falo, né? Não precisa ficar preso ao esquema, né? Eu sou muito adepto a isso, mas eu entendo isso que você fala de barrar um crescimento que a equipe pode estar tendo, né? Então aí você pode ter a opção de Claudinho, como você falou, né? Pois é. Eric vai estar voltando, né? Pode ser Oswaldo e Eric na outra ponta, Eric na direita. Então tem essas opções. O próprio Carille destacou, já me parece muito claro isso, ele já destacou que ele tem muita vontade de ver dois meias jogando juntos. Sim. Primeiro ele falou do Ronald, a minha pergunta lá do jogo contra o Inter foi sobre isso, ele falou, gosto muito, já trabalhei no meu passado com dois meias jogando juntos, só que a gente lembra que para ter dois meias jogando juntos, não precisa sair do 4-2-3-1. E foi nesse sentido a minha pergunta, que dá para fazer um 4-2-3-1, dá para manter a estrutura, tanto com o Ronald fazendo o lado do campo, como com o próprio Mateuzinho. Ele fez contra o Botafogo e fez, né? Não foi tão bem, né, ofensivamente, mas o próprio Mateuzinho também pode fazer tanto o lado esquerdo como o lado direito.
Então, esse nosso desejo de ver o Mateuzinho e o Ronald jogando ali mais próximo ao gol, que ficou claro, é também um desejo do Carille, ele pode se concretizar sem mudar a estrutura, Matheus. É um Perfeito. pouco como eu vejo. Eu não mudaria a estrutura, eu acho que ela está em evolução, os atletas estão se entendendo, eu gosto também desse 4-2-3-1. Dá para manter a estrutura, mas pensar novos arranjos aí, essa dupla de meias, para tirar esse excesso de responsabilidade do Mateuzinho ali próximo ao gol. O Ronald está ficando mais confortável nessa figura ali de um camisa 10, jogando um pouco mais de costas para o gol, muitas vezes. Ele está se entendendo melhor, ele está muito à vontade, está buscando o jogo. É muito, muito bom de ver isso acontecendo. E dá para manter isso sem mudar a estrutura, na minha opinião. O Claudinho, eu sempre deixei claro aqui que eu confesso que eu não sou muito fã de dobrar a lateral, mas na forma como o Vitória está evoluindo ofensivamente, Matheus, como está gostando de ter um pouco mais a bola, como esse mecanismo ofensivo tá melhorando a dinâmica, eu confesso que eu sou um pouco mais, eu vejo com mais bons olhos o Claudinho fazendo essa dobra, porque o Claudinho é um cara que gosta da bola, é um cara que surpreende, que tem essa visão de jogo ali no terço final. Então, ver o Ronald com vontade de jogar, ver o Mateuzinho voltando e ver o Claudinho ali fazendo essa meia pela direita, confesso que a dinâmica poderia realmente funcionar. Eu faço aí uma concessão a esse meu argumento de não gostar de dobra na lateral. Nesse momento, acho que sim, pode se considerar Claudinho na ponta direita, mas a gente também destaca aqui que Eric, no último jogo como titular, fez uma boa partida, fez uma boa atuação. Então eu acho que a tendência é o Eric voltar ali na ponta direita com o Oswaldo na esquerda, mas destaco aqui que sem o Mateuzinho não seria nenhum absurdo insistir com o Claudinho ali jogando no lado direito, fazendo ali esse movimento para dentro, né? Se encontrando com o Ronald, dois atletas que, repito, os dois gostam muito da bola, os dois gostam da criação ofensiva, gostam de dar essa imprevisibilidade ofensiva para os adversários, e é disso que a gente vai precisar contra o Palmeiras, Matheus.